Nessa pequena revisão de física, o PC vai relembrar a lei de Ohm e seu emprego, associações em série e paralelo, o uso do amperímetro e do voltímetro, gerador e receptor e outros assuntos que são do maior interesse do vestibulando. Fique ligado. Olá pessoal, a gente está de volta para mais uma aula de eletricidade e nós reservamos essa aula para juntos fazermos uma revisão de tudo que nós vimos no início do curso na parte de eletrodinâmica. A gente vai revisar agora os principais tópicos do curso de eletrodinâmica. No início do curso, o primeiro conceito que nós introduzimos aqui foi o conceito de corrente elétrica. Você se lembra o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o nome dado ao movimento ordenado de cargas elétricas através de um condutor, por exemplo, um pedaço de fio. Para nós medirmos a intensidade dessa corrente, nós devemos medir a rapidez com que as cargas fluem através do condutor. Nós pegamos então a quantidade de carga que passa no condutor e dividimos pelo tempo gasto para que aquela carga passe através do fio. A carga é medida em coulomb, o tempo é medido em segundo. A corrente será medida então em coulomb por segundo, que recebe o nome de ampere. Nós falamos também na resistência elétrica, a medida da dificuldade encontrada pelas cargas no seu movimento através do condutor. Quanto maior a dificuldade ao movimento, maior a resistência elétrica. A resistência é medida em ohm, o símbolo, a letra ômega grega. Falamos também na tensão elétrica, diferença de potencial ou ainda DDP. A DDP é medida em volt e é uma grandeza que dá uma ideia para a gente do desnível eletrônico existente entre dois pontos de um circuito elétrico. E juntando esses três conceitos, corrente, resistência e DDP, nós enunciamos a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A tensão entre dois pontos de um circuito é igual à resistência naquele trecho multiplicado pela corrente. Vamos aplicar essas duas equações, a do cálculo da corrente elétrica e a da lei de Ohm, para resolver um probleminha bem simples, só para ilustrar. É dado um resistor submetido a uma DDP de 110 volts e, num tempo de 2 minutos, passam através dele 120 coulombs de carga. A corrente que flui naquele trecho do circuito vai ser ΔQ sobre ΔT. Carga 120 coulombs, o tempo 2 vezes 60. Nós transformamos 2 minutos em 120 segundos. Isso resulta numa corrente de 1 ampere. O cálculo da resistência, aplicando a lei de Ohm, U é igual a R vezes I. O U é 110 volts, a corrente I, 1 ampere. Resulta para a resistência 110 ohm. A gente falou logo em seguida sobre associação de resistores. Associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo. É importante que você saiba reconhecer quando resistores estão associados em série, quando estão associados em paralelo, e saber também as propriedades ou características de cada uma dessas associações. Vamos começar pela associação de resistores em série. Acompanhe. Na associação de resistores em série, a corrente possui apenas um caminho a seguir. Dessa forma, a corrente é a mesma em todos os resistores associados. Por outro lado, a DDP, a tensão total, irá se dividir entre os resistores associados, de tal forma que a soma das tensões parciais será igual à tensão total. A resistência equivalente, na associação em série, é a soma das resistências associadas. Então, a resistência equivalente, R1 mais R2 mais R3, etc.
No caso da associação em paralelo, todos os resistores associados são ligados entre dois pontos comuns. Desta forma, todos estarão submetidos à mesma tensão U. Então, U1 é igual a U2, que por sua vez é igual a U. Observe que a corrente total naquele trecho do circuito irá se dividir, de tal forma que a soma das correntes parciais será igual à corrente total I. O cálculo da resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente na associação em paralelo é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, etc. A gente pode fazer uma simplificação disso para o caso de dois resistores associados em paralelo e calcular a resistência equivalente fazendo o produto dividido pela soma. Um outro ponto importante foi a aula sobre amperímetro e voltímetro. O amperímetro e o voltímetro são instrumentos utilizados para realizar medidas elétricas. O que é o amperímetro? Como ele é usado? A mesma coisa com relação ao voltímetro. Você se lembra do amperímetro? Acompanhe. O amperímetro é o aparelho utilizado para se medir a corrente elétrica. Eles têm uma resistência muito pequena e, dessa forma, eles devem ser ligados em série no trecho do circuito onde se quer medir a corrente. No caso de um amperímetro ideal, a sua resistência interna é nula. Resistência interna é zero. Já o voltímetro é o aparelho utilizado para se medir tensão entre dois pontos do circuito, tensão ou voltagem. Os voltímetros têm uma resistência elétrica bastante alta, resistência elétrica elevada, e eles são ligados em paralelo com os elementos no qual a tensão elétrica vai ser medida. O voltímetro ideal, ele tem uma resistência interna infinita, muito alta. Então, amperímetro, preferencialmente, deve ser ligado em série e voltímetro deve ser ligado em paralelo. Um outro assunto importante é o conceito de potência e energia. Você se lembra o que é a potência, fisicamente falando? Potência mede a rapidez com que a energia passa de uma forma para outra. No caso da potência elétrica, ao fornecermos energia elétrica a um consumidor, pode ser, por exemplo, um eletrodoméstico, essa energia será transformada numa outra forma de energia. Acompanhe. Nós temos aqui como exemplo um liquidificador que recebe energia elétrica e transforma essa energia elétrica em energia mecânica de movimento. Uma parte da energia é perdida sob a forma de calor. A rapidez com que a energia elétrica é transformada nesse tempo ΔT é a potência daquele aparelho. Para um dipolo qualquer, a potência também pode ser calculada fazendo I tensão vezes a corrente I, que passa através do bipolo. dDp em volt, corrente em ampere. A potência será medida em watt. No caso de um resistor, além da equação P igual a U vezes I, nós podemos usar também a equação P igual a R vezes I ao quadrado ou P igual a U ao quadrado sobre R. Então, para potência de maneira geral, U vezes I. Para o caso específico de resistor, ainda podemos usar R vezes I ao quadrado ou então U ao quadrado sobre R. Nós falamos daí em gerador e receptor. O gerador é o elemento de circuito que transforma energia não elétrica
em energia elétrica. O receptor, ele faz exatamente o contrário. Ele recebe energia elétrica e transforma essa energia elétrica em energia não elétrica. É importante que você saiba a equação do gerador e do receptor. Acompanhe. No caso do gerador, a corrente passa através dele do polo negativo para o polo positivo. A tensão entre os terminais do gerador é dada pela equação E menos RI, onde E é a força eletromotriz e R a resistência interna. No caso do receptor, a corrente vai fluir em sentido contrário ao do gerador, isto é, do polo positivo para o polo negativo. A DDP, ou tensão entre os polos do receptor, é dada pela equação E mais RI. O E é a força contra-eletromotriz daquele receptor. E R, a sua resistência interna. No caso de gerador ideal ou de receptor ideal, a resistência interna é nula. E, para finalizar, como calcular a corrente num circuito simples envolvendo gerador, receptor e resistor? É simples, basta aplicar a lei de Ampère. Lembre-se dela. O somatório do E é igual ao somatório do R vezes a corrente I. O somatório do E aqui deve ser a soma de todos os geradores menos a soma de todos os receptores, ou dos E's de gerador menos o E de receptor. Somatório do R é a resistência total existente naquele circuito simples. E I, a corrente que irá circular nesse circuito. Então, o somatório do E é o somatório do R vezes o I. A gente espera com isso que você tenha relembrado, pelo menos, os principais pontos da eletrodinâmica. A gente volta mais tarde para falar sobre eletrostática. Até lá!